Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouco sobre a aplicação do Strategy em Java. Essa é uma apresentação por Jorge Augusto de Oliveira Rocha. E o que seria um Design Pattern, primeiramente, né? O Design Pattern é um padrão de projeto, é um recurso já pensado, uma maneira testada e documentada para alcançar um objetivo qualquer. São um padrão para alcançar algum objetivo na engenharia de software que são usados classes e métodos em linguagens orientadas a objetos. Funciona na orientação ao objeto. E a Gang of Four foi um catálogo, um livro montado por 4 autores, por isso que é Gang of Four, onde ele apresenta 23 padrões de projeto, que são documentados todas as soluções e onde eles deveriam ser aplicados com o que iria ajudar e com exemplos, né? E por que seria bom usar os design patterns? Como já foi documentado e já foi testado, é muito melhor você já usar uma solução que já é testada, já tem um histórico, já tem uso. E todos esses conceitos usam as melhores práticas da programação orientada a objetos para poder atingir esses resultados. Onde que se deve usar o padrão strategy? Quando as classes relacionadas forem diferentes apenas no seu comportamento, ou seja, ao invés de você ficar fazendo ifs e else, tipo, se for tal, você faz tal, se for assado, faz desse jeito. Você pode usar o strategy, porque ele oferece o meio de configurar essa classe com um entre vários comportamentos. Você usa do polimorfismo, você pode precisar de variações de uma mesma coisa. Ao invés de você selecionar no if else, você usa o strategy usando uma abstração daquela operação. E quando o algoritmo usa dados que o cliente não deve conhecer, ao invés de ele depender de, de uma implementação concreta, ele pode simplesmente depender de uma abstração, que no caso seria uma interface ou uma calça abstrata. E quando a classe define muitos comportamentos e estes aparecem com múltiplas declarações condicionais em suas operações. Como eu tinha falado antes, ao invés de você colocar ifs e elses para aplicar condicionais em como vai ser executado tal ação, você pode usar um padrão de projeto já documentado e testado, discutido por diversos autores e tão famoso hoje em dia como Strategy. Como ele funciona? Ele funciona usando uma interface para encapsular um comportamento, uma abstração de uma operação, de um método, que é o contrato que vai ser assinado por uma outra classe, que seria as classes concretas, que é quem implementa aquela abstração, quem puxa a interface, quem assina, onde ela implementa de fato como aquela operação deve ser executada de acordo com aquela realidade. E o contexto seria quem chama esses serviços implementados, aqueles serviços que já foram descritos e desenvolvidos nas classes concretas. O contexto ele vai puxar essas operações, mas sem depender de uma implementação em si. Ele só depende da abstração daquele comportamento. Logo, você diminui o acoplamento e você aumenta a responsabilidade única. O contexto é quem vai passar os parâmetros, os dados da operação e apenas. Ele não vai precisar, não vai depender de outros. Aqui são as referências. Aqui vocês podem ver um material disponibilizado na nossa matéria de engenharia de software do Helder da Rocha e um vídeo muito bom que explica um pouco da aplicação desse padrão de projeto, uma parte bem didática, no qual eu me inspirei aqui para poder passar esse conteúdo para vocês.
E agora vamos partir para uma parte mais prática. Vamos ver como realmente funciona isso dentro do código Java. Certo, agora vamos dar uma olhada na execução do strategy dentro da linguagem Java. Aqui nós podemos ver a interface estratégia de pagamento que está fazendo a abstração do método pagar, recebendo o valor como parâmetro. Aqui nós temos outras classes que estão assinando essa interface, que são as estratégias concretas. Elas que estão pegando aquela abstração de pagar e estão moldando esse método de pagar de acordo com a sua necessidade. Então, aqui na parte concreta nós temos o pagamento em crédito, que aí quando ele for chamado, ele vai executar pagou o valor que foi passado em parâmetro no crédito. Assim como também temos o pagamento no cartão de débito, que vai apresentar pagou tal valor no débito, e o Pix, que vai mostrar que pagou tal valor no Pix. O interessante fica aqui no contexto, onde a gente aqui tem o método construtor, a gente tem o processar compra, e esse processar compra tem uma estratégia de pagamento que vai executar essas operações da estratégia concreta, que vai receber como parâmetro aqui. Quando ele receber como parâmetro, ele vai executar exatamente a necessidade do pagamento precisa. Se ele recebeu em crédito, ele já vai receber diretamente no parâmetro, como parâmetro, e vai ser executado. Então a gente não tem nenhuma instância aqui dessas outras classes, pagamento no cartão de crédito, débito ou Pix. A gente simplesmente passa a operação que a gente quer sem nenhuma dependência de uma implementação concreta. A gente depende simplesmente de uma abstração, diminuindo o acoplamento e sendo uma boa solução para você utilizar nos seus projetos e respeitando os conceitos e objetivos da programação orientada a objetos. Aqui a gente vê aqui na main, eu fiz aqui a passagem do valor, eu coloquei o valor de 25,78 em double, que vai ter casas decimais. Eu fiz a instância da classe compra para poder chamar o processar compra. Eu chamei aqui o scanner para poder receber as opções. Eu tenho um menuzinho para receber essas opções para você escolher qual método vai ser chamado. Então você tem aqui a opção de você processar a compra pagando no crédito, no débito e no Pix, que são as operações que temos por aqui. Onde quando for chamar a compra, o método processar compra, você simplesmente vai passar como parâmetro aquele método concreto, essa estratégia concreta que você desenvolveu aqui. Assim você passa exatamente o que você precisa, a mesma operação, só que em forma diferente. É o polimorfismo em si, onde você consegue aplicar a mesma coisa em formato diferente. Era isso, pessoal, que eu queria mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado um pouco do Strategy. É uma coisa que a gente tem visto um pouco ultimamente na engenharia de software 3 com a professora Cristina. E eu aproveitei a matéria de PO, onde a gente está apresentando esse vídeo, para poder passar algum conhecimento para todo mundo, mostrando como funciona o strategy em si.
os objetivos dele e apresentar um pouco sobre, né? Onde a gente tem o contexto, tem a parte concreta e a gente tem a interface, podendo diminuir o acoplamento e melhorar a manutenção, a usabilidade. E é uma boa saída, né, pessoal? Espero que vocês gostem. Muito obrigado.